nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é terça-feira, dia 29 de junho. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. Eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e se fez uma grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos, hoje o Senhor nos ensina, através do Santo Evangelho, que quando nós nos decidimos por Jesus, nós decidimos segui-lo. É o que nós meditávamos no dia de ontem, vocês se lembram? Que é preciso ter uma decisão decidida por Jesus. Quando eu me decido seguir Jesus, eu permito então que Ele esteja no barco da minha vida. E seguir Jesus Cristo, temos que ter a consciência que não é somente mar de rosas, não. Seguir Jesus Cristo significa que vamos enfrentar tempestades. E essa tempestade, ela pode ser forte, ou ela pode ser mais leve. Mas o importante de tudo é que Jesus, Ele deve estar no barco da nossa vida. Diz o Evangelho que os discípulos estavam com medo, porque a barca já estava se enchendo de água. E Jesus estava descansando um pouco. Eles foram, acordaram ele e falaram: Jesus, estamos perecendo. Ele se levantou e falou ao vento e ao mar: Cala-te, silêncio. Tudo ficou calmo. E disse a eles: Homens fracos na fé. Filhos, quando Jesus está no barco da nossa vida, nós não temos o que temer, porque Ele é maior do que tudo. Jesus é maior do que qualquer tempestade que possa bater na nossa porta. Ele é maior. Agora, eu preciso permitir que Jesus esteja no barco da minha vida, porque se Jesus não estiver no barco da minha vida, quando a tempestade vier, o meu barco vai se encher e eu vou afundar. Por quê? Porque eu não vou saber lidar com a situação, não vou ter onde me apoiar, porque meu barco está vazio. Porque o Senhor não se faz presente no barco da minha vida. Quando Jesus está no barco da minha vida, eu vou enfrentar a situação de cabeça erguida. Vou enfrentar, eu não vou correr. Eu não vou fugir, eu vou enfrentar a situação, porque Jesus está comigo, Ele está no barco da minha vida, eu vou atravessar a tempestade e vou sair dela como uma pessoa vitoriosa e nunca com uma pessoa derrotada. Porque quem está em Cristo é uma nova criatura. Meu filho e minha filha, portanto, nós precisamos permitir que Jesus esteja no barco da nossa vida. Padre, tá, mas como eu faço então para que Jesus esteja no barco da minha vida? É só você se aproximar de Deus, caminhar com a igreja, ter vida de oração, fazer aquilo que é certo, deixar as coisas erradas para trás, fugir do pecado e assim por diante. É assim que se permite que Jesus esteja no barco da vida. É desta forma. Porque como eu quero que Jesus esteja no barco da minha vida, se eu não venho para a igreja? Ah, me engana que eu gosto. Como? Como que eu quero que Jesus esteja no barco da minha vida se eu não rezo,
Você não procura evitar as coisas erradas. Como eu quero que Jesus esteja no barco da minha vida. Filhos e filhas, vamos permitir a presença do Senhor em nossa vida e assim buscando uma vida de santidade, nós possamos ficar firmes na nossa fé e passando a tempestade, nós vamos louvar o Senhor, vamos cantar o Senhor, vamos dar graças ao Senhor, porque a sua misericórdia é tão grande para com todos. Que você tenha em teu coração essa certeza e essa paz, que o Senhor, Ele precisa fazer parte da nossa história, da sua história, e que Ele esteja bem no barco da tua vida no dia a dia. Peço mais uma vez, compartilhe, divulgue, toque no sininho, deixe seu joinha e vamos levar a boa nova da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.